Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E hoje eu venho com muita felicidade mostrar para você algumas espécies de sansevierias. Elas são comumente chamadas de espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara ou lança, escudo de São Jorge ou de Santa Bárbara. Elas são nativas da África e da Índia, são angiospermas, quer dizer que elas têm flores e têm frutos, são rizomatosas e são muito resistentes. As flores normalmente ocorrem em pendões florais com muitas flores brancas, róseas, e o perfume é bem forte e adocicado. Às vezes a gente não percebe que essas plantas dão flores, né? E quando vem a flor a gente fica muito feliz. Elas também são chamadas de snake plantas, são plantas cobra, né? Por causa da aparência, principalmente das espadas de São Jorge. Elas são suculentas e tem variações na própria espécie. Então eu posso mostrar uma para você aqui que seja um pouco diferente da que você tem em casa, mas pode ser que seja a mesma espécie ou uma variável dela mesma. Existem mais de 70 espécies de sansevierias até agora descritas, e elas são muito interessantes, já falei nelas em outros momentos aqui, porque elas se adaptam dentro de casa, fora de casa, com muita luz, com pouca luz. São ideais para a gente cultivar naquele lugar que a gente não sabe o que vai colocar, dentro do banheiro, na cozinha, no escritório, em qualquer lugar elas se dão bem. Elas limpam o ar de impurezas, principalmente da amônia, é uma daquelas, principalmente a espada de São Jorge, que é a primeira que eu vou falar, que é a trifasciata. Elas são importantes porque elas sugam do ambiente a amônia, então são legais para colocar naquele lugar que principalmente ocorre o uso desse produto, que é no banheiro ou propriamente também na cozinha. Elas têm muitos nomes populares, conforme eu for falando eu vou também falando desses nomes, e muitos rituais africanos usam essa planta como amuleto para afastar energias negativas. Então por isso que a gente fala espada de Santa Bárbara, espada de São Jorge, espada de Ogum. Elas, depois, mais no finalzinho do vídeo, fica até o final para você ver, eu vou mostrar aqui algumas formas de reprodução dessas lindas plantas. Eu vou começar mostrando nessa aqui, essa aqui que é a Sansevieria trifasciata, é a mais comum que ocorre nos nossos jardins. Essa aqui é a trifasciata, ela tem muitas diferenças em relação a essas nuances, tem mais escura, mais clara, tem outros tipos de desenhos, mas todas elas são sansevierias trifasciatas, mesmo tendo essas diferenças, são consideradas variáveis da mesma espécie. Esta aqui com a borda amarela é a Sansevieria trifasciata laurente, então é também uma variável da trifasciata. Essa planta é chamada de espada de Santa Bárbara, e essa aqui é chamada de espada de São Jorge. Tem gente que chama tudo de São Jorge, mas são nomes populares. A próxima que eu vou falar é essas duas aqui, que são as Sansevieria cilíndricas. Notem que elas são chamadas de lanças de São Jorge. Elas são um pouco menos resistentes que as espadas. Se elas tiverem a sol pleno, elas podem queimar. Aqui tem a minha que tá um pouquinho, ficou um pedacinho ali no sol pleno, ela já ficou um pouquinho queimada. E elas também são mais sensíveis a pragas, principalmente a bactérias. Então aqui não tem nenhuma, mas quando ela fica totalmente amarelada, significa que é bactéria, e quando ela fica mais escura, significa que pode ser fungo. Não tem muito o que fazer, a gente tem que cortar aquela parte que está doente, descartar, e aí colocar canela no ferimento e cultivar a outra longe das próximas, que ela pode ter algum fungo, bactéria nas suas raízes. A Sansevieria trifasciata honey é chamada de espadinha de São Jorge. Ela é considerada uma forma anã da Sansevieria trifasciata. Notem que ela tem mais folhas, então ela forma quase parecida com agave, né? Ela forma uma roseta. E existem muitas variedades, eu trouxe 3 aqui para mostrar. Essa aqui, que é a mais comum, é a mini espadinha. Tem uma variável que ela pode chegar um pouquinho maior, tem uma que é a trifasciata honey, mas ela é um porte um pouquinho maior, então às vezes ela chega quase assim a metade da espada de São Jorge. Essa aqui é a golden honey, que tem as bordas amarelas, que também é chamada de variegada por alguns autores, e essa aqui é a Golden Honey variegada. Então notem que ela tem muito mais, a parte amarela muito mais forte,
e a parte verde é só nas pontinhas. Quando ela cresce, ela pode perder um pouquinho desse amarelão, ela pode ficar um pouco com mais verde nas bordas e elas são muito fáceis de cultivar. Essas duas aqui, que são as variáveis da Honey, elas são um pouco mais o crescimento é um pouquinho mais devagar, mas elas podem crescer. Olha aqui, aqui já tem um filhotinho. Então, às vezes a gente tem ela na nossa casa, ela pode, a folha toda ficar feia e daqui a pouco brota um filhotinho porque é rizomatosa. A Sansevieria massoniana, que é a espada ou escudo de São Jorge, a espada larga. A minha não está tão larga, ela pode ficar até maior que isso, né? E ela tem as bordas, se a gente chegar bem pertinho, ó, ela tem as bordas um pouco avermelhadas. Essa aqui não tá muito, mas ela pode ficar com as bordas bastante avermelhadas. Essa é chamada de escudo de São Jorge, ou espada larga, ou ainda escudo Vitória. A próxima que eu vou falar é uma maravilhosa Sansevieria, que é esta aqui, a Sansevieria trifasciata Moonshine, que é luz da lua. É uma variável da trifasciata que eu falei para vocês antes, a primeira, né? E essa aqui é chamada de espada prata, espada de São Jorge prata. Ela é um pouco mais larga. Existe uma variedade que ela é mais clara também. Ela é muito bonita e bastante ornamental. É legal da gente fazer uma composição de todas elas juntas, que fica muito bonito. Esta aqui está bastante na moda agora, é a Sansevieria híbrida. É um híbrido da Sansevieria trifasciata e ela é chamada de coroa dinamarquesa. Notem que ela é bastante parecida com o escudo, ó. Ela tem essa formação mais côncava, mas eu vou mostrar para vocês que essa coroa dinamarquesa aqui, cada uma delas é uma folha, ela não é inteira assim. Então, olhem para vocês verem, a gente compra ela dessa forma e aí a gente pensa que ela vai crescer sempre assim quando vier os filhotes. Não, as folhas são individuais, ó. Cada folha, ó, cada folha foi colocada aqui e elas foram crescendo juntas. Não são da mesma planta, cada uma é uma planta diferente. Notem que já tem brotinhos aqui. Então, notem aqui, ela tá bem grudada, ó. Mas cada folha, a gente bota aqui, a gente vê, ó. Cada folha é uma folha separada. A próxima que eu vou falar, e é uma planta que daí vai formar roseta, não é que nem a dinamarquesa, que é formada, né, para que fique bonito. Esta aqui é bonita ao natural. Essa é a Sansevieria Fernwood. Ela tem a forma de uma estrela e ela é muito confundida com a agave. Ela tem a semelhança com a agave, ela parece um agave porque ela vai, diferente das outras, ela vai formando uma estrela. E uma coisa bem interessante nela também é que a folha quase fecha o cilíndrico, ó, mas ela não fecha totalmente, então ela é côncava e as mudinhas vão nascendo como uma bromélia, então é uma planta que até parece uma bromélia. Agora eu vou mostrar as formas de reprodução da Sansevieria. As Sansevierias, de uma forma geral, são de fácil cultivo, de rápido crescimento e muito fáceis de fazer mudas. Eu trouxe aqui pra gente ver, olha aqui, ó. Essa aqui é uma folha que foi cortada porque ela estava meio queimada na ponta. Eu cortei e eu coloquei na água. O que aconteceu? Depois que eu coloquei na água e surgiram as primeiras raízes, eu coloquei na terra e veio uma mudinha do lado. Então, essa planta vai dar origem a muitas outras. Aqui eu tenho outro exemplo, ó, de uma folhinha de espadinha de São Jorge que eu coloquei na terra direto e ela já veio os bebezinhos. Tem várias formas de fazer filhotes dessas plantas maravilhosas. O modo de reprodução desta aqui que eu falei pra vocês, a Fernwood, ela é um pouquinho diferente das outras. Ela vai formando os filhotinhos do lado, quase como uma bromélia. Então a gente destaca e coloca na terra. As outras também pode ser ou pelo rizoma. Notem que aqui tem um bebezinho que nasceu grudado aqui na planta mãe. Através do rizoma a gente pode cortar e colocar em outro vaso. A gente pode fazer o plantio através da folha, que é essa aqui, né? E eu tenho um outro vídeo mais antigo que eu mostro como fazer um arranjo de Sansevierias, onde eu uso tanto a Sansevieria laurente quanto as outros tipos de Sansevierias, inclusive as espadinhas. Se eu não quero
for usar essa folha grande aqui, eu destaco o bebezinho e posso colocar aqui. Posso também fazer a separação de mudas. Aqui dá pra ver bem direitinho, ó. A folha foi plantada e as mudinhas nasceram a partir da folha. Notem que as mudinhas ainda não têm a borda amarela, elas ainda estão semelhantes ao outro tipo de espada. Quando elas forem grandes, elas vão aparecer com a borda amarela. Eu posso fazer também a separação de touceiras. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei alguns tipos de Sansevieria aqui, e elas foram brotando. Eu posso tirar uma dessas aqui para fazer um outro vaso. Posso pegar essa aqui, por exemplo, ó, que nasceu do lado, e separar as duas. Aqui tem outro bebezinho nascendo, e também posso deixar ela ficar bem cheinha. Então aqui eu vou fazer um vaso para vocês verem como é tranquilo de fazer. Eu posso pegar vários tipos diferentes, várias espécies diferentes de Sansevierias, ó, que daí eu vou formando um vaso e elas vão crescendo. Uma coisa também bem legal de dizer é que a Sansevieria não tem muita necessidade de adubação. Então, se tu é aquela pessoa que não tem muito tempo para cuidar das plantas, que deixa lá a tua planta muito tempo sem água, as Sansevierias são perfeitas, porque elas são muito resistentes à falta d'água e à falta de adubação. Claro que se a gente colocar água e colocar adubo, ela vai vir com muito mais felicidade, vai ficar muito mais bonita. Mas são plantas muito resistentes. Então, assim que eu fiz o plantio, aqui ainda tem vários filhotes aqui, ó. Se ficar algum tipo de folha feia que eu não quero colocar, eu finco ela e ela vem de novo. Vou colocar a minha água aqui. O substrato não precisa ser um substrato especial, pode ser a água do jardim mesmo. Se você quiser colocar um esterco de frango curtido, esterco de gado, ela vai gostar, mas não tem necessidade. Pode colocar também o nosso adubo orgânico que a gente ensina no canal. Pronto, tá feito o nosso vaso, ó. Cheio de mudinhas, daquelas todas que eu falei pra vocês. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de terra e aí está feito. Então, essa aqui eu não desperdiço, posso até colocar ela aqui em outro vaso, né? Que vai nascendo os bebezinhos do lado e ela vai crescendo com muito vigor. E agora, no finalzinho desse vídeo sobre as maravilhosas Sansevierias, e aqui a gente tem um mar de Sansevierias aqui na estufa, eu venho convidar você a compartilhar conosco a felicidade de nós chegarmos a 300 mil inscritos. Nos últimos vídeos eu venho solicitando para que você, que é nosso inscrito, nosso querido inscrito, possa enviar o seu vídeo. Lembrando que são 90 segundos, na horizontal pode ser enviado pelo e-mail ilcaplantas2@gmail.com ou mesmo pelo WhatsApp que tá ali na descrição. Pode enviar durante todo o mês de fevereiro e nós, ao longo dos dias, nós vamos colocando o vídeo dos inscritos no final. Então eu convido você a participar dessa maravilhosa data que é nós conseguirmos chegar a 300 mil inscritos. Por causa de você, e tudo isso é feito pra você. Já na quarta-feira, agora, dia 3 de fevereiro, vai ao ar o primeiro vídeo de um inscrito muito querido. Então não deixe de olhar o nosso vídeo de quarta. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.